Pessoal, eu acho que no vídeo anterior a qualidade ficou meio ruim. Eu vou tentar postar ele de novo mais tarde, tá? Porque eu tô enviando muita coisa, daqui a pouco as coisas não enviam, daí é um problema, tá? Eu não consigo ajudar vocês, peraí. Eu tenho um resuminho aqui comigo, que eu fiz pra poder fazer a prova dele. É um resuminho bem resumido mesmo, esse aqui, ó. Tá? Bem resumidinho, tá? Eu vou tentar passar ele pra vocês. Tá? Tentar, né, resumir a matéria dele em si ao máximo, para tentar passar conhecimento para vocês de como identificar as coisas, mas, gente, estudar por tudo que ele, como é que fala, que ele passou pra gente, é indispensável, entendeu? Isso aqui é só literalmente, como eu falei, é um resumo, tá? Agora, começando agora realmente a matéria dele, né? Como é que fala? Polaridade das moléculas, molécula assimétrica, assimétrica, simetria molecular, campo elétrico, que eu acho que ele deu também, né? Agora que vamos fazer mesmo. Eu vou fazer também a prova dele, tá? A anterior e a última que ele deu, tá? Só não sei quando eu vou poder fazer a prova, porque eu tô gravando esse vídeo faz tempo já, tá? E eu não tô com a prova dele ainda, tá? Então, provavelmente o vídeo de eu resolvendo a prova ou não vai ter ou vai ficar pra depois, né? Mas, enfim, vamos lá. O que a gente já... Vou colocar aqui como revisão, tá? Revisão. O que a gente já viu sobre... Opa, deixa eu manter o foco dele aqui. Aqui, beleza. O que a gente já viu sobre a matéria em si toda dele? A gente viu polaridade das moléculas, que a gente viu que tem moléculas que são polares. São polares, tá? São polares, tem as apolares, né? A gente viu também a geometria molecular, que eu acho que foi o vídeo anterior que eu subi, eu não tenho certeza, tem que dar uma olhada depois pra ver se ele enviou também, porque eles não estavam querendo enviar, tá? Mas vamos por partes, né? Eu já passei o videozinho, né? Pra dizer como faz tudo certinho, molécula polar e apolar, tá? Mas aqui eu só vou dar uma relembrada, né? Que como eu falei no vídeo, né? A molécula polar é que tem o número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, diferente do número de átomos iguais ao redor do átomo central. Então, eu vou resumir aqui como sendo assim, tá? Eu vou colocar número de nuvens, tá? Número de nuvens eletrônicas, tá? De nuvens eletrônicas. Isso aqui eu já falei, né, pra vocês, isso aqui significa nuvem eletrônica, tá? Eu vou colocar como... Dá pra escrever tudo aqui, né, eu acho. Eletrônicas ao redor do átomo central. Tá, vai ficar feio assim, tá? Mas é só um breve resumo mesmo, tá?
É, é diferente, tá? É diferente. Bem grande. É diferente do número de átomos. Do número de átomos ao redor de átomos iguais, né? Ligados vou colocar aqui a C como sendo o átomo central, tá? Só para otimizar espaço. Daí aqui no apolar é a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. Não segue, segue a mesma linha do raciocínio dessa questão de nuvens e dos átomos ligantes, tá? Só que no apolar, esses numerozinhos aqui vão ser iguais. Ok? Daí, vocês vão lá no vídeo de polaridade e dão uma olhada que eu coloquei lá exemplo e como faz, tá? Daí, ó, eu não lembro se eu disse no vídeo anterior que todas as moléculas, todas as ligações iônicas, elas são polares, tá? Mas se eu não disse, já fica aqui, tá? Todas as ligações iônicas são polares, tá? Ok? Tem o que mais que a gente viu? A gente viu também geometria, né? Molecular. Deixa eu escrever aqui. Não acho caneta. Eu devia ter escrito polaridade aqui, né? Eu vou colocar aqui como geometria, tá? Só pra identificar, tá? Pra não ficar tudo junto. Geometria. A gente viu geometria também. Ok? Que eu acho que foi o vídeo anterior, se eu não me engano, tá? E na geometria a gente viu que tem 5 tipos de geometria, né, que a gente estudou. A gente viu a linear, né? A gente viu a linear, a gente viu a angular. A gente viu a trigonal. A gente viu a piramidal. Tá dando pra ver? A gente viu a piramidal. E a gente viu a tetraétrica. Daí, pra gente identificar elas, né? Como eu disse, eu vou colocar aqui brevemente, tá? Daí, se vocês quiserem ir mais a fundo, assistir os vídeos anteriores. A gente viu aqui, né? Eu vou colocar como sendo 2 átomos, tá? Mas vocês já viram exemplos, né? Lá que eu dei, né? Sobre essa questão dos 2 átomos, né? Que, mas não, porque não está falando de ligação, né? Pode ter uma, pode ter 2 ligações. O negócio não pode sobrar nuvem. Se sobrar nuvem e tem os dois, fala? Caramba, se... Vou dizer que eu já dei esse exemplo, eu não quero ficar me estendendo muito nesse vídeo, porque eu tenho pouco tempo também de vídeo. Caramba, enfim. Olhem lá o vídeo anterior da diferença entre linear e angular que eu dei lá, tá? Eu falei bastante naquele vídeo, tá? Daí dúvidas, vocês marquem a minutagem do vídeo e me mandem que eu vou lá dar uma olhada e explico melhor pra cada um, tá? Eu tenho 2 átomos, né? No angular, eu vi, né, que eu tenho 2 ligantes, tá? Eu vi que eu tenho 2... Dá pra ver? Eu tenho 2 ligantes, certo? E sobra uma nuvem eletrônica. E sobra... Eu escrevi muito junto. E sobra nuvem eletrônica, né? Trigonal. Trigonal, eu tenho 3 ligantes.
tenho 3 ligantes e não sobra nuvem, tá? Vou colocar aqui um não bem grande, tá? E não sobra nuvem. Ok? Piramidal, eu também tenho 3 ligantes, tá? E sobra, tá? E sobra nuvem eletrônica, ok? Tetraétrica, eu tenho 4 ligantes, tá? E não tem nuvem eletrônica. Não, pera. E não sobra nuvem eletrônica. Nuvem eletrônica. Dá pra ver? Ok? Isso aqui é o resumo do resumo. Daí agora, entrando realmente na matéria da primeira prova dele, né? Que ele deu lá, campo elétrico, essas coisas. Isso daí são coisas para vocês estudarem à parte, tá? Eu não vou me estender muito nesse vídeo, como eu disse, isso aqui é só um resumão, ok? Daí, ó, eu vou colocar aqui como qual o título que ele deu? Acho que polaridade molecular, né? Tá. Polaridade molecular. Ele deu lá as noçõezinhas do... acho que do... é mesmo? Campo elétrico, né? Campo elétrico, né? Foi a primeira que ele deu, né? O que é o campo elétrico, gente? É a região onde tem duas placas metálicas... Opa, não dá pra ver. É a região onde tem duas placas metálicas eletrizadas, né? Com carga positiva e carga negativa. Essa é a definição de campo elétrico, ok? Só não vou escrever porque senão eu vou me estender muito. Daí, ó, é que eu tô sem a matéria, que eu só tô me orientando pelo meu resumo. Mas daí a placa elétrica é o seguinte. É assim, ó. São duas placas eletrizadas, certo? Com cargas positivas, né? E cargas negativas, ok? Dá pra ver o que eu tô fazendo, né? Sempre positivo e negativo? Sempre positivo e negativo, tá? Não muda, tá? Daí, nesse campo elétrico tem um vetor, tá? Entre ele. Chama vetor campo elétrico. Que é representado assim, tá? Gente, tudo que tiver... isso aqui não tem nada a ver com química, tá? Mas tudo que tiver esse tracinho aqui em cima, ó, seja, sei lá, assim, ó. Tô representando letras aleatórias, tá? Tudo que tiver essa setinha aqui, ó, você pode identificar que é uma força, que é alguma coisa vetorial, tá? Ok? Sempre, sempre, sempre. Daí, voltando à definição de campo elétrico, né? Que eu falei que é a região entre duas placas metálicas eletrizadas, né? Daí, eletrizadas, né? Sempre com as cargas positivas e negativas, né? Daí, nessa placa, né? Tem o vetor campo elétrico, certo? E esse vetor, ele vai ser igual em todos os pontos, seja onde ele esteja, tá? Ah, ele tá aqui em cima, ele tá aqui embaixo, ele tá aqui, enfim, vai ser sempre igual, ok? Sempre igual. Daí,
tem uma coisinha, né, do campo elétrico, que é o seguinte. Vou apagar aqui. No campo elétrico, as moléculas polares, deixa eu escrever aqui. Vou pôr embaixo, tá? Vou colocar só como polar e apolar, tá? Não vou escrever molécula, não, porque senão vai ficar muito extenso. Nas moléculas polares, a parte positiva, a parte positiva vai atrair a parte negativa, tá? A parte positiva atrai, tá? A parte negativa. E a parte negativa, é isso mesmo. E a parte negativa atrai a positiva, ok? Só isso. E nas moléculas apolares, tá certo, eu coloquei um S aqui, eu fui colocar certo. E nas moléculas apolares, elas não sofrem a ação do campo elétrico. Não sofrem vou colocar como CE aqui, para identificar campo elétrico, tá? Ok? CE, campo elétrico, tá? Elas não vão sofrer ação do campo elétrico, certo? É só isso de campo elétrico que ele passou, ok? Daí agora, deixa eu pegar a outra página. Essa, qual a parte? Simetria molecular agora, né? Daí, letra B. Letra B, simetria, né? Gente, simetria molecular. A gente, quando tem simetria, é aquela parte que ele passou lá pra gente, de molécula simétrica e assimétrica. Então, né, como eu já falei, a gente vai ter dois tipos de simetria molecular. Vou começar pela simétrica, né? Existem duas, né? Simétrica primeiro, tá? O que é a molécula simétrica? São aquelas que têm o número de pares eletrônicos ao redor do átomo central igual ao número de elementos ou átomos iguais ligados a ele. Ou seja, é a mesma coisa que isso aqui, ó, se a gente for analisar, ok? Só que na prova dele, ele pediu essa parte pra explicar lá naqueles negocinhos dele lá de complete, sabe? Então é bom vocês darem uma olhada nessa parte da matéria dele que ele deu, certo? Mas, como vocês podem ver, não difere muito disso daqui. Tanto que as moléculas simétricas, né, elas são, são apolar, tá? Quer ver? Eu vou repetir o que eu escrevi aqui no resumo. As moléculas simétricas são aquelas cujo o número de pares eletrônicos, né, ou nuvens eletrônicas ao redor do átomo central é igual, né, ao número de elementos, que eu já falei para vocês que elementos ou átomos é a mesma coisa, que o número de átomos iguais ligados ao átomo central, né, ou ligados a ele, enfim, tudo ligado ao átomo central. Daí ele fala que ou o número de nuvens eletrônicas, né, enfim, iguais ao número de átomos ou elementos ligados ao átomo central.
Basicamente, ele falou da molécula apolar. Só eu tô identificando aqui porque é aqui que tá escrito, tá? Mas a gente tá relacionando a apolar, tá? Porque é igual. Aqui em cima é diferente, ok? Daí, ó, em resumo, né, eu posso colocar aqui que as moléculas simétricas são todas as moléculas que são apolares, ok? Deixa eu colocar aqui. Vou colocar aqui, moléculas apolares, tá? Moléculas apolares. Daí agora, né, a gente já viu moléculas assimétricas agora, né? Não, calma, vou dar um exemplo que ele deu, que é do CO2, né? Enfim, a gente já entendeu, né, que as moléculas que as moléculas simétricas são as moléculas apolares. Então, no caderno, né, ele deu o exemplo lá pra gente do... Deixa eu pegar uma outra caneta. Ele deu o exemplo lá pra gente lá do CO2, né? CO2, né? Que é uma molécula apolar, certo? Eu já ensinei também vocês a identificarem, né, isso daí. E ela é formada por ligações polares. Como assim, por ligações polares? Porque a eletronegatividade do carbono é diferente da eletronegatividade do oxigênio. Como assim? Beleza, fiz lá, né, o desenho, né, vi lá que a molécula de CO2, ela é apolar, ok? Vou até escrever aqui. Ela é apolar, tá? Ok. Nossa, eu tô lá fazendo a prova, ele me perguntou sobre isso, mas me perguntou qual o tipo de ligação que ela é. Como que eu vou saber isso? Como que eu vou saber qual o tipo de ligação? Quando a eletronegatividade deixa eu pegar, né? Vou colocar aqui esse Ezinho aqui, o E negativo, tá? Como eletronegatividade, tá? Quando a eletronegatividade for diferente, a ligação dela vai ser polar. O tipo de ligação, tá? Vai ser polar, ok? Como assim? Qual é a eletronegatividade do carbono? Você vai pegar a sua tabelinha ou vai pesquisar na internet, enfim, ele deu também uma tabelinha lá, acho que na lista de exercício dele, sobre essa questão de eletronegatividade. Você vai olhar lá na sua tabela, vai achar a eletronegatividade do carbono, ok? Daí, ó, deixa eu pegar a caneta. Eu vi lá que a eletronegatividade do carbono acho que é 2,5 ou 2,6, se eu não me engano, tá? Mas é isso aqui, ok? É 2,5, beleza. Daí eu vou olhar lá a eletronegatividade do oxigênio. Eu vi na tabela que a eletronegatividade do oxigênio é 3,5, ok? A eletronegatividade, a eletronegatividade dele é diferente? São diferentes, né? Então, o tipo de ligação dela vai ser polar, ok? É só isso. Beleza? 10. Foi esse exemplo? Foi o único exemplo, acho que ele deu, se não me engano. Ok. Vamos para moléculas agora assimétricas, tá? Assimétricas. Eu escrevi assim, vou escrevendo de outro jeito aqui. Assimétricas, tá? Assimétricas.
Vamos ler o que está escrito em moléculas assimétricas do material dele aqui. Pior que eu não tenho, mas tá no resumo. As moléculas assimétricas são aquelas cujo o número de pares eletrônicos ao redor do átomo central é diferente do número de elementos iguais ou elementos ou átomos ligados a ele. Ou o número de nuvens eletrônicas é diferente do número de átomos iguais ligados ao átomo central. O que foi exatamente o que está escrito aqui, certo? Vou reler novamente para vocês, tá? O que ele fala de moléculas assimétricas? São aquelas cujo o número de pares eletrônicos, né? Pares eletrônicos é a mesma coisa que nuvem eletrônica, tá? Ao redor do átomo central, né? É diferente do número de elementos ou átomos, tá? Iguais ligados ao átomo central, né? Ou o número de nuvens eletrônicas é diferente do número de átomos iguais ligados ao átomo central, tá? É tudo a mesma coisa. Ou seja, aqui, né, nas moléculas assimétricas, ele tá falando sobre as moléculas polares, certo? Então, a gente conclui que as moléculas que vão ser assimétricas são as moléculas polares. Todas as moléculas polares, tá? Ok? Eu não lembro se ele deu exemplo disso daqui, tá? Mas um exemplo de molécula polar que ele possa ter dado. Na prova, acho que CH3Cl, eu acho. Vou dar um exemplo aqui. CH6, CH6 não. CH3Cl, ok? Isso aqui é uma molécula polar, tá? Certo? Exemplo. Todas elas que são polares vão ser assimétricas, tá? É só isso. Então, não vou montar ela aqui. Esse negócio da questão de eletronegatividade, acho que também não tem necessidade. Acho que ficou bem entendido. Eu espero que sim. Daí, se vocês tiverem dúvida, só me mandar mensagem, certo? Daí, agora, força intermolecular. Deixa eu dar uma olhada aqui. Gente, por que eu passei a revisãozinha lá dessa questão de geometria e de polaridade das moléculas? Porque você tá vendo que a gente usa bastante, ó. A gente vai usar na matéria dele, querendo ou não, certo? Pelo menos nessa parte. Nessa primeira prova que ele deu, ok? A gente usa bastante para identificar outras coisas. Então, é um basicão que você tem que saber, que você tem que entender, porque senão você não vai conseguir fazer uma prova dele, ok? Então, basicão. Então, não sei se você tá vendo esse vídeo primeiro ou separado, enfim, mas eu recomendo que, se você não viu os outros vídeos, assista os anteriores sobre polaridade, tá? E agora, força intermolecular, né? Deixa eu pegar outra caneta pra escrever aqui, pra poder separar. Força tá, dá pra ver? Não. Intermolecular, tá? O que são as forças intermoleculares? As forças intermoleculares são aquelas forças que atuam entre as moléculas, tipo, fazendo elas se aproximarem, certo? Sabe aquele exemplo que ele deu lá do
caramba, do gás metano, que é aquele... Nossa, eu citei muito esse exemplo, né? Mas como eu falei pra vocês, é muita coisinha assim que, sabe, não muda, tá? Aqui, ó, gás metano é esse aqui. Do jeito que o Viana falou, tá? Mas se a gente fosse montar ele, a gente montaria assim, né? Daquele jeitinho lá, ok? Mas, enfim. O jeito que o Viana explicou, esse aqui é o gás metano. É o jeito que as moléculas, né, interagem entre si. Daí é o seguinte... Sabe aquela questão toda de eletronegatividade, não sei o quê? Então, isso aí tudo influencia na geometria da molécula, certo? Só que ele não passou nada disso, dessa questão da eletronegatividade modificar, por exemplo, o desenho que a gente faz, né, sabe? Sobre a gente montar ela bonitinho. Então, isso pra gente não importa. Eu só tô citando o exemplo porque força intermolecular fala justamente sobre isso. Sobre como as moléculas elas se aproximam entre si, certo? É só um exemplo, mas não vai ter nada disso na prova. Não é isso que ele vai cobrar. Sobre essa questão de desenho. Daí, ok. Aqui são as forças intermoleculares que eu falei. São as forças que atuam entre as moléculas entre si, ok? Existem 3 tipos de força intermolecular, né? Dipolo induzido, dipolo permanente e as ligações de hidrogênio. Só que antes, né? Eu queria falar uma coisa, que na prova dele, né? A gente viu lá que é assim, né? Ah, será que eu pulo essa parte? Não sei, não, já deu meia hora de coisa. Vou seguir do jeito que tá aqui no coisa dele. Mas depois eu falo certinho, ok? As substâncias iônicas, elas são sólidas, certo? E elas têm a temperatura... Elas são... Ai, caramba! As substâncias iônicas, elas são sólidas na temperatura ambiente, tá? Porque a força da ligação iônica, ela tem bastante intensidade. Tanto que vou dizer que ela é mais forte que a ligação de hidrogênio. Então, quando a gente fez o exercício dele, não sei se vocês repararam, numa lá que é assim, ó, sei lá, tem a força lá a ligação de hidrogênio, né? Tem a dipolo, qual que é? A dipolo permanente, né? E a dipolo induzido. A dipolo induzido é a ligação mais fraca, vou dizer assim, né? Aqui a dipolo permanente, ou dipolo, não sei como vocês preferirem chamar. Eu prefiro chamar de dipolo permanente, porque daí eu relaciono ela à molécula polar. Mas daí é um assunto pra depois, tá? Porque eu não disse como identificá-las ainda. Mas, enfim. Tem a ligação de dipolo induzido, tem a ligação de dipolo permanente, que é a do meio, e tem a ligação de hidrogênio, né, que é a mais forte, assim. Só que, como tá falando aqui no material, as ligações iônicas, elas são sólidas à temperatura ambiente, né, porque elas têm força de grande intensidade. Em questão de ponto de fusão, ponto de ebulição. É bem grande, é bem elevado, certo? Então, as ligações iônicas, né? Se a gente for seguir aquela ordem lá, aqui é fraco, aqui é mais ou menos, aqui é forte e a ligação iônica, tá? Vou colocar aqui um izinho pra representar a iônica. É mais forte, ok? Daí ela sempre vem no começo das ligações de hidrogênio. Ah, mas a ligação de hidrogênio é mais forte? Ela é. Porém, como tá falando aqui das ligações iônicas, elas são... O ponto de fusão e de ebulição delas são bem elevados, então ela seria mais forte, entre aspas, entendeu? Daí você sempre... se tiver qualquer ligação iônica pra relacionar lá, ela sempre vai vir primeiro como mais forte, ok? Era isso que eu queria falar. Eu espero que tenha dado pra entender o que eu quis dizer. Eu acho que ficou meio confuso. Mas eu espero ter
explicado. Mas eu vou voltar nessa parte na hora que eu for resolver exercício, tá? Então, como eu já disse, né? Existem 3 tipos de forças intermoleculares, né? A dipolo induzido, né? Vou escrever ela aqui. Dá pra ver? Dá. A dipolo induzido, né? A dipolo permanente e as ligações de hidrogênio, certo? Eu vou pular essa parte, né, que fala sobre a questão do descobrimento lá, das forças, pipipi, popopó, porque não é isso que a gente quer. Isso daí vocês estudam no material, que no caso quem for fazer recuperação dele tem que ir pra prova sabendo isso, tá? Mas aqui eu não vou me estender nessa parte, ok? Vamos direto, vamos direto ao assunto, né? Que é o que importa aqui, que é... Eu escrevi indudo. Induzido. Faltou um Z aqui. Induzido, tá? Vamos direto ao que importa. A força dipolo induzida, ela tem menor intensidade, tá? Então, ó... A gente já sabe... Ela tem... vou colocar aqui menor, tá? Intensidade. Mas como que eu vou identificar ela, né? Como eu falei pra vocês, que a gente tem que saber bem essa questão de molécula polar e apolar, porque nessa questão de força de dipolo induzido e dipolo permanente, a gente vai usar muito elas, ok? Porque todas as... aqui na dipolo induzido, né? Como identificar? Ela ocorre em todas as moléculas apolares, tá? Daí ela é força de menor intensidade e ocorre nas moléculas apolares, tá? Isso mesmo? Apolares, tá? Ocorre nas moléculas apolares, certo? Daí, exemplo de molécula apolar, moléculas que são iguais. Como assim moléculas que são iguais? Que tem duas elas, por exemplo, sei lá, O2, Cl2, tudo que for assim, molécula apolar, ok? Outro exemplo de molécula apolar também, deixa eu ver, que a gente já viu também, SO3, tá? SO3 é apolar também, mas isso daí, ó, gente, acho que, outra, gente, vocês têm que tatuar isso na mente de vocês, CO2, dióxido de carbono, apolar também, tá? Porque ele sempre pede isso daqui, ele sempre cita dióxido de carbono e o gás metano, tá? Sempre, sempre, sempre. Então, tenha em mente de vocês que o dióxido de carbono vai ser sempre apolar, ok? Daí, ok. Falei disso, dipolo induzido, deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra eu falar. Dei exemplo? Não. Os polos são formados pela repulsão dos elétrons momentaneamente. Não vou entrar nesse mérito, porque eu vou citar um exemplo que vai confundir a cabeça de vocês. Enfim. Ok, daí, passando pra frente agora, é a força de polo permanente, tá? Ou de polo. Mas eu prefiro lembrar ela como de polo permanente. Vou dizer o motivo pra vocês, tá? Peraí. Força de polo permanente. É a força de intensidade média, tá? Ela tá ali no meio.
intensidade média. Tá ali no meio da dipolo induzido e das ligações de hidrogênio, que a gente já sabe que é a mais forte, né? Dentre essas três aqui. Intensidade média, ok? Daí agora, por que que eu prefiro chamar essa força aqui? Porque, como eu disse pra você, ela pode se chamar tanto de polo permanente quanto de polo, né? Eu prefiro lembrar ela como permanente, porque como eu sei que aqui em cima as moléculas delas são apolares, logo, essas aqui vai ser moléculas polares, daí eu lembro do Pzinho, entendeu? Força de polo permanente, molécula polar. Entendeu? Entrou na... Faz sentido na cabeça de vocês isso? Que a navinha faz. É a força de intensidade média, né? E ocorre nas moléculas polares, tá? Ocorre nas moléculas polares, certo? Moléculas polares, né? Nossa, eu dei bastante exemplo de molécula polar, tá? Não, acho que nos outros vídeos. Daí eu vou colocar o exemplo aqui de molécula apolar. Deixa eu ver uma que ele pede bastante. Amônia. A amônia que ele deu, né? Deixa eu pegar aqui. Dá pra ver? Não. Exemplo de molécula polar aqui, que vai ser de polo permanente ou de polo, como vocês preferirem chamar. A amônia vai ser água, gente. Água vai ser, certo? A família lá, 7A lá, ácido, em ácido, tá? Formando ácido, tá? Ácido clorídrico, ácido fluorídrico, ácido bromídrico, certo? Esses aqui, aquele lá. NH2 aqui também vai ser, tá? Ok? Outro exemplo, eu acho que ele deu também na prova. Acho que foi esse aqui, OF2, tá? Que ele deu. E esse ácido aqui que eu não sei o nome. São exemplos de moléculas polares, tá? Ok? Ok. Daí, voltando, qual que falta agora? Ligação de hidrogênio, né? Daí acaba essa parte. Certo? Deixa eu marcar aqui agora, ligação de hidrogênio. Tem pouco tempo? Tem pouco tempo. De hidrogênio. Gente, a ligação de hidrogênio é o seguinte. Ela é a força que tem maior intensidade, tá? Dessas três, tá? Maior intensidade. Tá? E ela vai ser formada quando houver um átomo de hidrogênio diretamente ligado a um átomo de flúor, ou de nitrogênio, ou de oxigênio. Daí que o Viana, né, ele representou como isso aqui, tá? Como que é? Assim, né? O F, o O e o nitrogênio. Ele representou assim, tá? Daí vai ser o seguinte. Exemplo de ligação de hidrogênio. Cadê a caneta azul? Pode ser, dá pra ver? Pode ser ácido fluorídrico, pode ser H2O, certo? Tudo ligação de hidrogênio. Pode ser amônia aqui, H3, certo? Porque, ó, é um H ligado diretamente a um desses três aqui, tá? Tem os três exemplos? Tem. Daí é o seguinte, na hora que vocês forem montar lá o negocinho lá das forças, né, que ele deu lá, pra, tipo, qual que tem a maior intensidade? Daí ele colocou dois, assim. Dentre eles, qual, tipo, vai ser o mais forte?
vai ser o flúor, porque ele tá aqui no começo, tá? Daí você tem que seguir essa ordemzinha aqui. Joia? Daí o flúor, a ligação dele é mais forte que a da água, e a da água é mais forte que a amônia, porque seguindo essa regra aqui, tá? Certo? Beleza? Acho que é só isso. Gente, é só isso. Daí, ó, ele deu isso daqui, né? Que é... Deixa eu fazer de uma outra cor. De rosa. Então, ó, a dipolo induzido, vou representar como DI, tá? A dipolo induzido, tá? Vai ser menor, tá? Não, coloquei como maior. Bosta. Peraí. A dipolo induzido, tá? Ela vai ser menor que a dipolo permanente ou dipolo-dipolo, tá? E a dipolo permanente ou dipolo-dipolo vai ser menor que as ligações de hidrogênio, ok? Essa é a sequência. Essa aqui menor, essa aqui tá no meio porque tem intensidade média, essa aqui tem grande intensidade, tá? Essa aqui tá na ordem crescente, tá? Joia? É só isso. Por enquanto. Daí no próximo vídeo eu vou resolver uma prova e a lista, ok?